Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 em diante. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Vamos pedir a Deus que nos ajude na compreensão da sua palavra? Vamos orar? Santo Deus, te louvamos e agradecemos ao Senhor por tua palavra. Obrigado porque a temos em nossa língua e podemos lê-la e podemos proclamá-la, Senhor. E te pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreender e a viver essa palavra. Porque se teu Espírito não nos iluminar, Senhor, só serão letras, só serão palavras. Mas se teu Espírito iluminar a nossa mente, nós vamos entender. E entendendo, Senhor, pela iluminação do teu Espírito, com a graça também do Senhor, iremos viver esta palavra. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesse momento. Nós assim te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você tem acompanhado o noticiário, eu sei que tem. E quando você acompanha o noticiário, com certeza nós ficamos alarmados, nós ficamos preocupados, nós ficamos até temerosos. Afinal de contas, somos falhos, somos humanos, temos emoções, não tem como assistir e não sentir algo, não é verdade? Mas quando nós olhamos também um pouco para este mundo, além da situação da pandemia, nós vamos encontrar como consequência, ou esta pandemia está revelando mais ainda, a fragilidade dos sistemas. Por exemplo, dos governos, da política. Há muitos que comentam que em meio a toda esta pandemia, este caos de saúde que o mundo está vivendo, falta uma liderança política, alguém que possa dar rumo. Este é um comentário dos cientistas, dos comentaristas. Então, essa pandemia revela a fragilidade dos governos deste mundo. Mas também está revelando a fragilidade do sistema econômico. Não há nação rica o suficiente que não tenha sido abalada fortemente por esta pandemia. Os prejuízos econômicos ainda não se podem medir, ainda não se podem calcular o tanto que vai ser para recuperar a economia. Sem falar da questão social, que também está revelando os problemas que muitas vezes eram vistos de forma muito discreta, mas que agora está revelando-se mais ainda. Os problemas familiares, os problemas psicológicos. Enfim, irmãos, nós não podemos olhar para este mundo e dizer que
daqui a pouco isso passa e volta tudo normal, como se girasse um botão, porque quando tudo isso passar, não vai ser como um girar um botão e a gente, pronto, todo mundo volta ao normal. Não vai ser assim. Nós sabemos que muita coisa irá mudar. Esse mundo vive nessa instabilidade. Nós não sabemos quantos outros problemas virão. E quando nós olhamos para este mundo, nós olhamos para a nossa nação, nós nos assustamos. Nos assustamos porque não gostaríamos de ver isso. Não, nos assustamos porque queremos, na verdade, segurança. Porém, irmãos, é preciso lembrar o que a palavra de Deus nos diz quando nós vemos governos, sistemas, economia ruindo. É preciso olhar para as Escrituras. Uma das coisas que a Escritura nos mostra é a sua atualidade. Não há livro, irmãos, tão atual como a palavra de Deus. É interessante que como textos bíblicos nesses momentos eles afloram, porque o texto que nós temos diante de nós, o livro que está em nossas mãos, mesmo escrito há tantos e tantos séculos atrás, ele é extremamente atual. Ele é para os nossos dias, ele fala ao homem hoje, porque este livro, mesmo que tenha sido escrito há tantos e tantos séculos atrás, o autor dele é Deus. Este livro não é qualquer livro, é a palavra de Deus, que é viva. Outros livros passam por correções, edições, ajustes, são relevantes para a sua época e não para épocas posteriores, mas este livro que nós temos aqui, a Santa Palavra de Deus, não passa por revisões. E ele é um livro extremamente atual. E quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo está preso, sabendo que os seus dias estão para se findar, que o seu ministério está para ser encerrado, ele escreve esta belíssima carta que nos fala de alegria, apesar dele estar preso, carta que nos fala de esperança, apesar dele saber que a morte já está próxima. E essa carta, que é uma carta dirigida à igreja, mas com um tom muito carinhoso, um tom muito pessoal, porque o apóstolo Paulo, ele tinha um afeto, uma afeição com aquela igreja enorme, e vice-versa, aquela igreja também com ele. E ele vai instruindo esta igreja, e quando nós olhamos para esse trecho desta carta, que nós lemos inicialmente, nós vamos observar aqui que há uma palavra de Deus para as nossas vidas nesse tempo presente. Quando nós olhamos este mundo ruim, quando nós olhamos esses sistemas que eram tão seguros até ontem, eles começam a falhar e mostrar que não há segurança neste mundo. O texto que nós lemos nos fala a respeito de Paulo falando, instruindo a igreja a respeito de segui-lo como modelo, porque ele imita Cristo. Ele sabe que ele não é perfeito, mas ele começa dizendo: irmãos, sede imitadores meus, os meus imitadores. Não que Paulo se julgasse a ser perfeito, porque ele mesmo nessa carta vai nos dizer que não que ele tenha alcançado a perfeição, mas prossegue olhando para Cristo, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ele quer conhecer mais a Deus. Mas o que ele está dizendo àquela igreja assim: olha, em meio a este mundo, em meio a tanta gente que professa algo, mas vive outra, olhem para mim. E até onde Cristo está em mim, aonde vocês veem Cristo em mim, nisso imitai. Mas logo que ele fala isso, ele também diz que não é apenas ele, outros também. Olha o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Então há irmãos também que andam mas ao mesmo tempo há outros irmãos, e aí também é chamado a observar,
de que não andam corretamente. E por que nós podemos dizer isso? Olha o versículo 18. Pois, ou seja, observem a minha vida e sejam meus imitadores como eu sou de Cristo e de muitos outros também. Mas observai também a vida de alguns que não andam conforme Cristo. E qual é a razão? Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, ou seja, no meio da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que estes são inimigos da cruz. É interessante que Paulo aqui, ele não fala com arrogância, ele não fala com desdém daqueles que não andam em conformidade com o Evangelho. Olha o que ele diz de uma forma muito amorosa. Ele diz, digo chorando, que estes são inimigos da cruz. E por que são inimigos da cruz? Porque eles professam algo, mas vivem de outra forma. Mesmo andando no meio da igreja. Isso não podemos afirmar que seriam irmãos que estavam ali, mas que talvez estivessem em trânsito, que talvez passassem, mas que aqueles irmãos conheciam. Que viviam de uma forma, que essa forma que viviam não condizia com as palavras que ensinavam, que pregavam. E Paulo diz que estes, na verdade, são inimigos da cruz. E por que são inimigos da cruz? Versículo 19. Olha o que diz aí. O destino deles é a perdição. Ou seja, esses inimigos da cruz de Cristo, esses que não andam em conformidade com o Evangelho, apesar de professarem algo do Evangelho, ele diz que o destino deles é a perdição ou destruição. Entendamos aqui que perdição, destruição, não está referindo-se a aniquilamento, como alguns às vezes ensinam, que o homem mau, o homem ímpio, irá ser aniquilado. Não, irmãos, não é isso que o texto está nos dizendo. Perdição aqui é condenação eterna. Lembremos que o apóstolo Paulo já nos escreveu na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. É a morte. Lá no livro de Apocalipse vai nos falar da segunda morte, que é justamente o afastamento, o banimento total da presença do Senhor, a condenação a uma eternidade de dores e sofrimentos no inferno. Paulo nos diz que aqueles que são inimigos da cruz, aqueles que não andam em conformidade com o Evangelho, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles estão pensando em si, eles estão pensando na sua vida puramente presente. Isso vai se enquadrar justamente no final do versículo 19, pois ele vai dizer, pois procuram as coisas terrenas. Ele diz mais, voltando um pouquinho mais no versículo 19, a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, a vida deles, ou aquilo que eles se gloriam, na verdade é algo vergonhoso. Irmãos, quando nós olhamos para esse cenário, aquilo que Paulo está dizendo para aqueles que viviam naquela época, isso se enquadra em nossos dias. As pessoas hoje, e vale salientar, muitas vezes que professam uma aparente fé cristã, uma aparente piedade, na verdade, mostram que são egoístas, mostram que estão pensando em si mesmo, mostram que se gloriam das suas faltas, das suas corrupções. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia e é incrível, mas ao mesmo tempo a Bíblia já nos fala disso, de como os homens, no lugar de quantos homens, quantos governos, quantas autoridades, no lugar de socorrer aqueles que estão precisando, tiram proveito roubando. Quantos aqueles que poderiam estar vendendo pelo preço normal dos aparelhos, multiplicam os valores para se enriquecerem. O outro não importa. O que importa é o meu. O
que importa é o agora, o que importa sou eu ganhar. Isso passa pela economia, isso passa pela política, isso passa pela área da saúde, isso passa pelas questões sociais. Paulo diz que o fim destes é a perdição, pois se preocupam com as coisas terrenas ou as coisas materiais, não estão preocupados com a eternidade. É aquela geração, como a geração de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam. E qual é o problema disso? Não há nenhum problema disso. O problema é que eles não estavam escutando a palavra de juízo pela boca de Noé, que Deus disse que iria destruir a terra, que precisavam se arrepender. Mas aqueles homens estavam nem aí, estavam querendo viver o momento, enriquecer-se, ter e sempre ter, e gloriar-se nas suas faltas, gloriar-se nas suas corrupções. Paulo diz que estes são inimigos da cruz. O fim destes é a perdição, é a condenação eterna. Mas no versículo 20, e aqui eu quero focar um pouco mais. No versículo 20, o apóstolo Paulo ele vai nos chamar a um contraponto. Se no versículo 19 ele fala deste mundo, dessa sociedade perversa, nós temos uma outra percepção. Nós temos uma outra visão. Olha o versículo 20. Enquanto o versículo 19 ele diz que o fim destes inimigos da cruz de Cristo é a perdição, pois se preocupam muito mais com as coisas materiais e se gloriam na sua infâmia, nas suas corrupções, ele diz, mais a nossa pátria. Então, Paulo faz agora um contraponto entre nós e eles, mas não esse nós e eles da política. Não esse nós e eles da política. Mas entre esse nós e eles, nós, a igreja do Senhor, nós, amigos da cruz, e eles, inimigos da cruz, opositores da igreja do Senhor. Paulo nos mostra que há uma diferença. E ele diz, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, até subordinar em si todas as coisas. Vamos entender um pouquinho essas palavras aqui do apóstolo Paulo. Primeiro ele vai dizer, mas a nossa pátria. Essa palavra pátria aqui, no texto original grego, é a única vez que você vai encontrar. E Paulo, ele usa essa palavra de modo proposital. Por quê? Quando ele está escrevendo para os filipenses. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Uma colônia romana não é como nós entendemos muitas vezes quando, por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal, em que era um local que tinha que se desbravar, que não havia sociedade, não havia organização. Não é nada disso. Uma colônia romana era tipo assim, uma pequena réplica de Roma, porque ficava em lugares estratégicos, que era o caso da cidade de Filipos. Então, a cidade de Filipos, ela respirava um ar romano, no sentido de que os cidadãos de lá eram cidadãos romanos. Eles falavam o latim, havia magistratura, havia soldados romanos que estavam aposentados e outros soldados também. Era uma mini Roma, uma colônia romana, vamos dizer assim. E qualquer cidade que tivesse esse status de ser uma colônia romana, isso era de grande honra. Os cidadãos daquela cidade, eles se orgulhavam ser cidadãos, não apenas daquela cidade, mas ser chamados cidadãos romanos. A igreja de Filipos está dentro desse contexto. Os irmãos
de Filipos, da cidade de Filipos, né, da igreja lá em Filipos, eles também eram cidadãos romanos. E eles também tinham, lógico, prazer, orgulho de serem chamados cidadãos romanos, de serem parte da colônia romana. Mas Paulo, ele logo chama a atenção daquela igreja e para nós, e nos diz que a nossa pátria, a nossa verdadeira cidadania, não está aqui nesse tempo presente. E meus irmãos, isso é preciso lembrar e assentar no nosso coração nesses dias. Porque como nós temos nos decepcionados com as autoridades econômicas, religiosas, políticas, nem se fala. Quando nós olhamos para esta sociedade, quando nós olhamos para a nossa nação, nós nos entristecemos, é verdade, nós nos decepcionamos, é verdade, devemos orar por esta nação, é verdade, mas irmãos, nós não podemos esquecer que a nossa pátria não é aqui, nós não somos cidadãos apenas deste mundo, apenas desta nação, nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Pedro vai nos dizer que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós fomos arrancados deste mundo de pecado. Fomos feitos agora filhos de Deus. E estamos agora peregrinando para a terra celeste, para Canaã celeste, para a nossa verdadeira pátria. Se você e eu colocarmos a nossa esperança, os nossos olhos, o nosso coração apenas aqui, na nossa nação, neste mundo, nós vamos nos desesperar, porque não há segurança neste mundo, não há firmeza neste mundo, não há esperança nesse mundo. Paulo lembra aqueles irmãos e nos lembra, irmãos, nesses dias, que a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos aqui de passagem. É lógico que Paulo não está querendo dizer aqui que nós iremos viver de forma alienada, de forma que nós não vamos ter empatia, ou que nós não venhamos a nos envolver nas questões do tempo presente, como eu falei no início. Nós devemos orar por nossa nação. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar e batalhar pelo bem dela, sim. Mas nós não podemos esquecer que o nosso ponto final não é este mundo, não é a nossa pátria, mas são os novos céus e nova terra que está a nos aguardar. É preciso lembrar isso, e Paulo lembra aqueles irmãos: olha, por mais que vocês tenham prazer e orgulham de serem cidadãos romanos, lembre-se que a nossa verdadeira pátria está nos céus. Não se esqueça disso. Porque se você, como eu falei agora há pouco, colocar seu coração, a sua esperança nessa pátria, nesta nação, nesta sociedade, você vai se desesperar. Mas ele continua: nossa pátria está nos céus. Mas olha o que ele acrescenta: de onde aguardamos? Aqui é a ideia da esperança. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: louvar o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que nos regenerou segundo a sua misericórdia, pela ressurreição de Cristo, e nos concedeu uma viva esperança. É isso que Paulo está retomando aqui. É isso que Paulo também está falando, que a nossa pátria está nos céus, temos que olhar para cima. Da onde aguardamos, da onde esperamos. A nossa esperança não está neste tempo presente. A nossa esperança não está em políticos. A nossa esperança não está em economistas. A nossa esperança não está em sociólogos. A nossa esperança não está em sistemas. A nossa esperança está nos céus. A nossa esperança está na nossa pátria,
celeste. E o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, de onde aguardamos o nosso Senhor, ou melhor, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aqui nós observamos que há duas afirmações de Paulo em relação à nossa esperança. Ele fala que Cristo é a nossa esperança. E Cristo que é a nossa esperança, primeiramente nosso Salvador. Aquele que nos remiu, aquele que pagou o preço da nossa salvação, aquele que morreu por nós, aquele que entregou-se plenamente por nós, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Como nós aguardamos, irmãos, encontrar-nos com aquele que nos salvou. Quando nós olhamos, por exemplo, algumas reportagens de pessoas que, por exemplo, fazem alguma doação de órgão e salva a vida de uma outra pessoa. E aquela outra pessoa que recebeu o órgão, vamos pensar aqui que ela vai ter a oportunidade de conhecer, ela não sabe quem, mas ela quer conhecer aquela pessoa que doou, por exemplo, um rim para que ela pudesse agora sobreviver. Quando uma pessoa que agora tem a chance de viver, porque uma outra pessoa lhe fez um bem, ela fica ansiosa em conhecer essa outra pessoa, e quando encontra, abraça, agradece, é eternamente grata. Isso nós estamos falando para a vida presente. Imagina pensarmos no Senhor Jesus Cristo. Imagine pensarmos naquele que é Deus eterno, que se encarnou, que morreu por nós, que veio a este mundo para que pudéssemos ter vida eterna por meio da sua morte. E agora a sua graça, o seu poder, o seu amor nos alcança, transforma o nosso coração. Por isso que Pedro vai nos dizer que nós temos o desejo ardente de vê-lo, de conhecê-lo, de ter essa alegria indescritível. E é isso que Paulo também está nos dizendo, que a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos, esperamos quem? O nosso Salvador. Da onde nós esperamos ver aquele que morreu por nós. Esse é o maior e deve ser o maior desejo do crente. Encontrar-se com o seu Salvador. Almejar a vinda do seu Salvador. Mas note que Paulo diz não apenas Salvador, mas ele fala também que Cristo é nosso Senhor. Isso é muito propício na carta, porque como colônia de Roma, os cidadãos ali de Filipos prestavam honras ao imperador romano, que era chamado de Senhor. Mas Paulo está nos dizendo que quem é o verdadeiro Senhor deste mundo, o verdadeiro Senhor das nações, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, o qual é nosso Salvador, e que um dia irá nos buscar, que um dia descerá, que um dia virá para buscar o seu povo. Por isso que ele disse, a nossa esperança não está nesse mundo, irmãos. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está nos políticos. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. E Paulo diz que aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, quando ele vier, olha o que diz, transformará o nosso corpo de humilhação. O que ele quer dizer isso? Deus criou o homem perfeito, lá no Éden, mas o homem pecou. E quando o homem pecou, ele entrou no estado de pecado. E toda a estrutura do homem foi afetada pelo pecado. O homem não, por exemplo, precisava morrer, mas agora ele tem que morrer.
Agora, por causa desse estado de pecado, o homem está sujeito a todas as coisas. E nós olhamos para o nosso corpo e nós vemos as nossas fragilidades físicas, emocionais. Nós entramos, quando nós nascemos, nós já entramos numa contagem regressiva. Quantos sofrimentos, quantas dores, quantas lágrimas. É isso que Paulo fala de aqui, corpo de humilhação. Este corpo, esta vida que está sujeita às consequências do pecado. Mas olha que coisa maravilhosa. Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, porque a nossa pátria está nos céus. E dessa pátria que está nos céus, nós aguardamos o nosso Salvador, aquele que morreu por nós. Aguardamos o nosso Senhor, aquele que domina sobre todas as coisas. E quando Ele vier, transformará o nosso corpo. É isso que ele diz, por exemplo, na carta aos Coríntios, quando nos diz que na ressurreição, este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, este corpo mortal será revestido de imortalidade. Nós vamos deixar este corpo sujeito ao pecado, às consequências do pecado, esse corpo de humilhação, olha o versículo 21, para ser igual ao corpo, ou semelhante ao corpo da sua glória. Teremos um corpo semelhante ao do nosso Salvador e Senhor. Cristo Jesus, quando Ele foi açoitado, maltratado, coroa de espinho, o seu corpo sofreu. Paulo vai escrever aos Efésios que ele se humilhou. Porque se humilhou? Ele tomou forma humana. Ele tomou a forma humana com todas as suas limitações humanas. Ele experimentou desse corpo da humilhação. Mas a palavra de Deus nos diz que depois que Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou com um corpo glorioso. A ponto que ele não está preso às limitações. Lembra que ele chega e ele atravessa a parede e vai estar com os seus? Ele come com os seus, mas o corpo dele já não é mais o mesmo. E Paulo está aqui nos dizendo que agora, quando ele voltar, nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo semelhante a ele. É que o apóstolo Paulo nos diz, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, quando ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que semelhantes àqueles que não têm esperança nesse mundo, porque dada a hora só da trombeta de Deus, o alarido do arcanjo, o Senhor descerá nas nuvens com seus anjos e santos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os corpos transformados na vinda do Senhor Jesus, os mortos ressuscitando com um corpo glorificado, e nós os vivos tendo nossos corpos transformados no arrebatamento. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que esperança maravilhosa, porque o apóstolo Paulo nos diz que Deus vai fazer isso, Cristo vai fazer isso. Mas segundo o quê? Segundo a eficácia do poder. Alguém pode questionar, mas como é que os corpos daqueles que já se foram decompostos há tantos anos, como é que aqueles que foram, por exemplo, queimados? Eu não sei, irmãos, como é que Deus vai fazer isso? Mas se Ele criou os céus e terra do nada, se Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, Ele é poderoso para fazer isso também. Porque é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Segundo a eficácia do seu poder, a palavra poder aqui é a palavra dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. O poder de Deus, que tem de subordinar-se todas as coisas, que tem de coordenar, ordenar todas as coisas. Se Deus
coordena, sustenta todas as coisas, Ele é poderoso para nos dar um corpo glorificado. Nessa nova pátria, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais morte, onde não haverá sepultura, onde não haverá mais separação. É lá nessa pátria que nós iremos morar. É de lá dessa pátria, os céus, que o Senhor vai nos buscar. Que o Senhor vem para tomar a sua igreja e transformar o nosso corpo de humilhação semelhante ao seu corpo. Gostaria de concluir essa reflexão, esta palavra, trazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero trazer é para que nós, em meio a este mundo de caos, ainda continuemos firmes por causa dessa esperança, por causa da pátria que nós aguardamos, por causa da vinda do Senhor. Essa esperança do retorno do nosso Salvador e Senhor. A certeza de que a nossa pátria não é aqui, deve nos conduzir a estarmos firmes na palavra do Senhor. Se você olha aí a sua Bíblia, o capítulo 4, versículo 1, Paulo vai concluir o pensamento que ele vem trazendo desde o capítulo 3, nos textos que nós acabamos de ler, porque ele diz aqui, portanto, ou seja, diante disso, irmãos, diante dessa verdade de que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador e Senhor, do qual vai transformar o nosso corpo semelhante ao seu, segundo o poder que ele tem. Portanto, meus amados irmãos e saudosos, minha alegria e coroa é esta: permanecei firmes no Senhor. O que é que nos faz permanecer firmes? O que nos faz permanecer firmes apesar de um mundo em ruínas? É saber que a nossa pátria está nos céus. É saber que o nosso Salvador e Senhor virá nos buscar. É saber que Ele vai transformar o nosso corpo e seremos semelhantes a Ele na sua glória. Essa é a primeira aplicação. Seja firme. Segunda aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é que tire os seus olhos desse mundo e coloque os seus olhos em Deus. Tire os seus olhos deste tempo presente, deste mundo, e coloque nas eternas. Note que Paulo diz que aqueles que são inimigos da cruz, eles procuram apenas as coisas terrenas. Escrevendo a sua carta aos Colossenses, Paulo vai dizer: buscai as coisas que são de cima, e as que são do alto, e não as que são deste mundo. Porque aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é cidadão não deste mundo, mas cidadão dos céus. A sua verdadeira cidadania, a sua verdadeira pátria está nos céus. Então devemos, neste tempo aqui, nessa peregrinação, nos comportar como cidadãos dos céus, vivendo em santidade, vivendo em compromisso com Deus, vivendo no serviço como Cristo serviu. A nossa vida tem que ser diferente, porque nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Mas eu preciso também trazer uma palavra para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Para você que ainda não tem uma experiência real com Ele. Paulo nos diz aqui que só há duas classes nesse mundo. O mundo costuma dividir entre ricos e pobres, entre cores, mas a Bíblia divide a humanidade em dois: salvos e perdidos. E no contexto aqui, amigos da cruz ou inimigos da cruz. Amigos da cruz porque seguem a Cristo, porque obedecem os seus mandamentos, porque andam em santidade, porque querem agradar ao Senhor Jesus, porque a esperança não está nesse mundo. Amigos da cruz porque aguardam o retorno do Senhor Jesus. Ou amigos da cruz
ou inimigos da cruz, que andam longe do Senhor, que quebram os mandamentos do Senhor, que não estão preocupados com a eternidade, que estão preocupados apenas com o tempo presente, que mesmo em meio a essa pandemia não se arrependem dos seus pecados, não consideram a morte, e mesmo quando estão diante da morte, querem apenas sobreviver para continuar a vida de pecado. Paulo nos diz que estes que pensam apenas nesse tempo e não na eternidade, são inimigos da cruz, e o destino deles é a destruição, é a perdição, é a condenação eterna. Não há meio termo, não há cinza. Ou somos amigos da cruz, do qual nossa pátria está nos céus, e da onde aguardamos a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ou é inimigo da cruz, pensando apenas nesse mundo, e o final é a morte. De que lado você está? Aonde você está? Você é amigo da cruz ou inimigo da cruz? Sua pátria está nos céus ou a sua pátria, a sua esperança está nesse mundo? Que nessa noite, se você está do outro lado, daqueles que são inimigos da cruz, o Senhor Jesus, em amor gracioso, lhe estende a mão para que você volte-se para Ele. Deixe de ser inimigo da cruz e torne-se amigo da cruz. Deixe a esperança deste mundo, nas coisas terrenas, e tenha sua esperança nos novos céus e nova terra. Tenha sua esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, santo e excelso é o teu nome. Muito obrigado, porque a tua palavra é viva e verdadeira, e a tua palavra sempre fala ao nosso coração em nosso tempo, na nossa época. Por isso que ela é viva, ela não desatualiza, ela permanece para sempre. E te louvamos porque a tua palavra nos lembra que a nossa pátria não é aqui. E que se nós colocarmos a nossa esperança nos homens, nos políticos, nos sistemas, nós estamos perdidos. Mas nós não estamos porque nós aguardamos nosso Salvador e Senhor, do qual um dia virá nos buscar, nos levará para o seu reino, nos levará para a nossa pátria celeste, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Te pedimos por aqueles que ainda não são amigos da cruz, que ainda não têm essa esperança, que o Senhor tenha misericórdia, e que através da tua palavra transmitida no dia de hoje, seus corações sejam transformados. Nós assim te oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.